Ei, crianças, tudo bom? Eu quero saber, quem aí tem algum medo? Quem tem medo de alguma coisa? Eu tenho alguns medos. Sabia que existe medo que nos protege? Sim, o medo, por exemplo, do fogo. Se a gente não tivesse medo do fogo, a gente ia colocar a mão nele e ia se queimar. Então, o medo do fogo é bom, porque aí a gente não coloca a mão nele e não se queima. Mas tem medo que deixa a gente paralisado. Tem medo que faz com que a gente não consiga fazer outras coisas. Por exemplo, o medo do escuro. Alguém aí não consegue dormir no escuro? Ou não consegue ficar sozinho no escuro? Então, dormir no escuro eu acho tão gostoso, mas tem gente que não consegue e tem esses medos. Mas para esse tipo de medo, tem uma solução. E vocês vão aprender na história de hoje. Um dia, Jesus estava pregando de um lado do rio e ele precisava atravessar para o outro lado. Então ele e seus discípulos entraram em um barco e começaram a navegar. Foram navegando, navegando, mas era um lugar muito longe e essa viagem ia demorar um pouquinho. E no meio da viagem, Jesus sentiu sono, então ele pegou uma almofadinha, deitou no barco e dormiu. Sabe aquele sono bem profundo? De repente, começou um vendaval. As nuvens começaram a ficar mais escuras e começou uma tempestade e começou a chover muito, era muita chuva. E quando chove, o que acontece com o mar? Ele fica agitado, e o mar foi ficando agitado, e aquele barco ele subia e descia nas ondas, e aí quem estava dentro do barco começou a ficar com muito medo, e aquele barco subia e descia, e balançava para um lado, balançava para o outro, e os discípulos de Jesus que estavam aqui dentro começaram a ficar com muito medo mesmo. E aí no meio daquele vendaval, no meio daquela tempestade, eles se lembraram que Jesus estava no barco. E Jesus estava dormindo, bem tranquilo, mesmo no meio daquele vento todo. Então um deles correu lá: Jesus, acorda! Olha o que está acontecendo, Jesus! Jesus então acordou, olhou para como eles estavam tão desesperados e disse: por que vocês estão com tanto medo? E aí então Jesus olhou para o mar e disse: se acalme, se aquiete. E o vento então se aquietou. Todo aquele vento que estava soprando e fazendo ondas tão grandes se aquietou. Então os discípulos ficaram intrigados e eles começaram a se olhar e comentar entre eles: quem é este que até o mar lhe obedece? Quem é esse que até o vento faz parar? E aí Jesus explicou para eles e ele falou: vocês se esqueceram de uma coisa muito importante. Mesmo no meio de toda essa tempestade, eu estava dentro do barco com vocês. Então eles conseguiram chegar até o outro lado. Todos saíram do barco e estavam todos bem. Quando Jesus disse para eles se acalmarem, porque Jesus estava dentro do barco, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando Jesus está com a gente, tá tudo bem, tudo vai passar. Se a gente está com algum medo, a gente tem que lembrar do quê? Lembra do medo do escuro que eu falei no início? Se a gente tem algum medo, a gente pede para Papai do Céu: Senhor, tira esse medo do meu coração. Se a gente está com algum medo, qualquer medo que você estiver, é só você conversar com o Papai do Céu, conversar com Jesus e pedir para ele ficar dentro do seu barco. E eu tenho certeza que agora que tia Elisa falou de Jesus estar dentro do nosso barco, que na verdade é o nosso coração, você se lembrou de uma música, não é? Quem lembrou da música do barquinho? Vamos cantar comigo? Meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem a Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus o meu barco guiar, no céu para sempre hei de estar. E aí, crianças, gostaram?
entenderam que quando Jesus no nosso barco, ou seja, quando Jesus está na nossa vida, tudo vai bem? Quando a gente deixa Jesus ficar dentro do nosso barco, dentro da nossa vida, ele tira todo o medo. Então, chama Jesus para o seu barco guiar. Beijos, crianças. Até mais!